Salve, salve, acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa podcast Melhores Alunos, onde aqui eu entrevisto alunos do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional para nós batermos um papo a respeito, de como nós podemos ajudar da melhor forma os nossos pacientes, não só os nossos pacientes, mas nós mesmos, Então sejam todos muito bem-vindos para esse programa, que ele é incrível, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é entender por trás, de todo o processo, inclusive dos nossos alunos. Sejam todos muito bem-vindos! Vou fixar aqui para nós começarmos. E lembrando que hoje nós teremos a nossa segunda aula da nossa semana da acupuntura emocional. Se você ainda não assistiu a primeira aula, que foi segunda-feira, eu recomendo que você assista ela hoje, porque hoje é o complemento de todo esse processo. Hoje é o complemento, hoje eu aprofundo muito mais nas questões das dores físicas e emocionais. Então, vai lá, assista a aula, compartilhe com seus colegas e vamos todos juntos, É uma grande satisfação ter cada um de vocês aqui. Grande Rose, maravilha, Rose, ter você aqui conosco também. Carlos, Lidiane, Elana, André, Fernanda Cipolla, maravilha. Deixa eu fazer o convite aqui para a Meg, para nós começarmos. Aqui para nós batermos um papo. Maravilha! Show de bola! Olha só! Bom dia, Meg! Seja muito bem-vinda ao programa podcast Melhores Alunos. É uma satisfação ter você aqui conosco, De antemão, já quero agradecer por ter aceitado e vai lá, nos conte um pouquinho da sua história, se apresente, nos conte de onde você é e nos conte um pouquinho da sua história. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu estou muito grata por essa oportunidade. Eu tenho muita devoção a Deus. Eu confio muito em Deus. E o meu percurso para chegar hoje, nesse momento, não foi fácil, Mas também não foi impossível, que cheguei, O meu caminho para chegar nessa proposta das terapias integrativas, ele vem ao longo dos anos, mas ele se definiu particularmente na pandemia, Um momento tão difícil para todos, onde as pessoas enfrentaram os seus piores medos, E o medo, olha o ponto que atingiu dentro da medicina tradicional chinesa, A nossa essência, o rim, E dentro dessa proposta, naquela ocasião, eu tinha feito uma cirurgia da disfunção da ATM, eu estava toda inchada, e quando fechou o país, fechou o mundo, eu falei, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer com isso, E dentro da minha fé, e dentro da minha crença, eu fui me aconselhar com o universo, me aconselhar com Deus. E eu lembrava só das palavras da minha mãe, minha filha, quando a gente confia, acredita em Deus, a gente deve confiar. A gente deve rezar e confiar. E foi o que eu fiz, eu me lancei na confiança a Deus. A gente caindo, a gente adoece. E diante daquela situação tão drástica que afetou o mundo inteiro, eu falei, se o meu emocional está me afetando e o emocional de todos, do mundo inteiro, também me afeta, o que vai ser de mim? Então, assim como eu, muitos precisaram se reinventar dentro da tua fé, da sua crença, O que eu fiz? Prática de yoga, que eu já tinha uma formação, da aula de yoga online, foi muito legal para mim, foi um grande desafio, para enfrentar as redes sociais, E, além disso, por uma consequência lógica, assim, naquela ocasião, eu já tinha me inscrito num curso de constelação sistêmica, E me inscrevi também naquela
ocasião também, numa pós de yoga, e como era final de semana, para mim dava para fazer tranquilo, não atrapalhava a minha atividade principal, que é do ramo do direito hoje, né? E eu consegui todas essas formações, né? E chegou um momento que eu me inscrevi, eu já tinha feito um curso de acupuntura na ITOSP, e lá o professor Rodrigo Soares, ele falou, Meg, vai fazer a medicina tradicional chinesa. Ele ainda brincou, parece que tem um chinês do seu lado, né? Eu falei, imagina, professor, eu morro de medo de agulha. Eu era uma criança doente, com bronquite asmática. Como assim? Eu odiava tomar injeção. Como que eu vou aplicar uma agulha no meu amiguinho, né? Ele deu risada e falou, não, Meg, as agulhas são diferentes, né? Eu falei, não, eu sei, eu tô brincando, né? Mas eu não sei se eu tenho essa coragem. E naquela ocasião, a ETOSP, eu acho que até hoje eles não aceitavam uma matrícula dos alunos que não eram profissionais da saúde. O que eu tinha da saúde era a minha formação de yoga, né? E aí eu acabei me matriculando lá na ProSalos, né? Cursei 2 anos lá na ProSalos. E depois, por algumas questões de minha mudança aqui para a cidade de Janeiro, eu acabei começando e concluindo o curso da medicina tradicional chinesa, começando novamente, né, no Sol Instituto, né, e lá eu me identifiquei bastante, porque era online, a questão da prática, eu tinha tido bastante ambulatórios, participado de bastante ambulatórios lá na ProSalos, lá eu tive um aprendizado grandioso também, né, e aí eu comecei a cursar o Sol Instituto, né? E aí eu vindo naquele resgate dos ensinamentos da pandemia, eu falei assim, por que não cuidar da saúde no lugar de tratar a doença? E voltado assim para o universo, eu falei, poxa vida, se eu associar uma alimentação saudável com meia hora de atividade física diária, pelo menos, e boa hidratação, isso vai ajudar bastante as pessoas, né? E eu comecei a pôr em prática. Nisso foi que entra o professor Renner. Eu comecei a acompanhar as suas lives, né? E indicado, eu comecei a te seguir por meio de uma amiga, que ela me indicou, falou, Meg, siga esse professor, que ele tem bastante coisa, informações que eu acho que você vai gostar, né? Porque ela sabe que eu sou muito voltada para essas questões emocionais, né? E aí eu comecei a te seguir e eu falei, cara, se as questões emocionais bloqueiam as pessoas, tá, ela vai à alimentação, atividade física, hidratação e a questão emocional, onde que pode entrar? Eu falei, é onde você entrava, né? E as né? E aí eu comecei a aplicar os pontos, né, os protocolos das dessensibilizações dos órgãos, né? E nas 6 pessoas, 4 tiveram um resultado assim de imediato. E um me chamou bastante atenção, que era uma pessoa mais velha, mais de 67 anos, já tinha sofrido 3 ataques cardíacos, né? E ele tinha um excesso de fogo e de pulmão, né? Que ele tinha como é aquela doença de pele, me faltou a memória agora, psoríase, né? E aí eu falei, olha, você topa fazer a... Era um desequilíbrio muito grande de pulmão e fogo, né? Você topa entrar nesse projeto de começar uma alimentação paleolítica, bicho e planta, né? Boa hidratação e meia hora de caminhada, e você vem fazer a acupuntura, né? E a acupuntura entra como... Foi uma troca que nós fizemos, né? E aí eu comecei a aplicar, no terceiro dia, ele já mandou um vídeo que o corpo dele
transpirava, que parecia uma toalha, assim, sabe? Eu falei, gente, é muito incrível isso. E aí eu fui, né, aprofundando, e depois veio uma outra que diabetes e obesidade, que é uma pessoa que ela não conseguia se olhar, e eu percebi que a aplicação desses protocolos trouxe essa visão para ela, né? E com base nisso, Renner, professora, eu falei, não, eu preciso fazer um curso presencial, eu preciso entender mais essa situação, e fui, né? O curso presencial para mim foi uma mega surpresa, foi muito gratificante, me trouxe muito aprendizado, né? E o acolhimento do curso, o grupo, você muito acessível, né? Muito disposto aos ensinamentos, isso me trouxe assim mais segurança, uma intimidade maior naquele momento, né? E a prática em si, a imersão em si foi assim muito interessante porque eu habituada à oração, à meditação, à yoga, alimentação saudável, me cuidar, me observar. Então, sou uma pessoa que eu tenho muito, assim, eu sei o que eu quero para mim, né? E eu penso que eu tinha um bom controle, porque eu vou chegar no ponto da sua imersão que veio depois disso, né? Eu até não relatei nada lá no grupo, porque eu quis deixar para esse momento. Você está me ouvindo bem? Parece que está travando. Voltou. Está travando? Travou? Travou um pouquinho agora, mas voltou. Tá. A minha internet, às vezes eu falo que é a internet de roça é a manivela, né? Não, mas tá tranquilo. Então, aí eu participei da imersão, né? E quando fizemos a dessensibilização gestacional, foi um momento muito incrível, porque eu senti ali, é como se eu estivesse no útero da minha mãe e senti uma gratidão enorme, enorme pela vida que ela me deu, né? E eu carrego essa gratidão pela vida, né? E foi muito bom, porque no momento lá atrás, ela revelou naquela ocasião que, diante das dificuldades dela, ela, por um momento, pensou em desistir daquela gravidez, né? E eu achei muito bonito ela ter confessado aquilo para mim e fez todo um sentido. Ela, naquele momento da imersão, eu senti aquela gratidão infinita no meu coração, a gratidão pela vida, por receber a vida, né? E olha quanta responsabilidade que eu tenho diante disso, né? Por essa vida que eu recebi, né? E aí participei também na imersão, recebi a desensibilização do fogo, né? E foi tudo muito bonito, aquele momento em que todos falaram das suas experiências, das suas emoções. Teve muita gente lá que teve reação assim imediata, foi incrível, né? E naquele momento eu senti assim uma gratidão imensa por estar ali, ouvindo o depoimento de cada um e vendo que realmente a sua proposta, professor, ela funciona muito bem. Mesmo para aquelas pessoas, que não senti nada assim de imediato, mas a gente sabe que em um determinado momento aquilo vai surtir o efeito. A gente sabe disso, né? Mas enfim, eu vim embora, tal. Eu falei, não, mas não é possível. Eu sei que tem alguma coisa que não está assim é, correto, não está legal dentro de mim. Tem alguma coisa diferente, né? E aí eu falei, quer saber? Eu acho que eu dei uma olhada na minha língua, né? Eu falei, eu vou fazer a dessensibilização da madeira, né? E fiz. Relaxei, caiu lágrimas, né? Falei, nossa, que bacana, legal.
no dia seguinte, o ataque de fúria, de raiva. Eu catei um objeto e joguei assim. E ali eu chorei muito, 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 e que foi vindo aquela consciência dentro de mim, o quanto que existia de sentimentos de raiva, né, de frustração, porque a gente vai galgando, vai caminhando, e quando a gente não encontra a receptividade do nosso semelhante, ou mesmo a compreensão, aquilo vai, às vezes, virando uma energia tão ruim que a gente vai colocando para dentro da gente, mas aí a gente vai, reza, medita, o mal não está em mim e tal, mas e acha que está resolvido dentro de você, né? E eu falei, bom, e agora, o que eu vou fazer com tudo isso? Então, desde aquela quinta-feira, eu permaneci em silêncio durante 4, 5 dias, fui me ouvindo, me observando, e eu falei, não, eu mereço uma oportunidade de um recomeço e de fazer diferente. Eu não tenho que aguentar e tolerar os desaforos do mundo, né? Eu tenho que realmente impor o meu limite. Então, eu falei, cara, funciona. Funciona. Eu estou muito feliz e grata por por ter seguido a minha intuição e falar, não, esse é o ponto que eu preciso colocar aqui dentro, porque a vida me trouxe para cá, para o sítio, e assim, eu não posso usufruir disso aqui sozinha. Por que não montar um espaço de terapias integrativas? E pode ter certeza que os seus ensinamentos farão parte disso, não tenha dúvida, professor. Que Mas é legal. isso. Esse relato, ele é fantástico, né? Por é o que eu sempre falo, pela própria percepção, né? Então, assim, o nosso organismo, ele é fantástico. O nosso organismo, ele busca o tempo inteiro o equilíbrio, né? E quando nós temos essa sensibilidade para perceber, para olhar para dentro de nós, que é uma coisa que 99,9% das pessoas não fazem, né? Não fazem não porque não querem, mas porque muitas vezes não conseguem. É difícil a gente Precisa parar e olhar. coragem, precisa Exatamente. coragem. É, olhar para dentro de nós, porque nós, mais do que ninguém, sabemos o que tem dentro. Sabemos das nossas feridas, das nossas cicatrizes. Então, esse processo, ele é difícil, né? Ele é dolorido, né? Muitas vezes não é o que a gente quer ver, mas é o que é preciso ver, né? E é natural de todo mundo, de todos nós, né? E quando eu comecei a estudar as emoções, eu via muito isso, né? Um olhar para dentro, um processo de metamorfose mesmo, né? Eu costumo falar da metamorfose do conhecimento, mas a metamorfose do conhecimento é justamente esse olhar para dentro. É uma autopercepção, é um autoconhecimento, é você olhar para você e falar: nossa, essa cicatriz aqui está aberta tem tanto tempo, será que não dá para fechá-la de uma maneira mais leve? Né? Porque sempre que vai mexer numa ferida é dolorido, leva tempo. Né? Então, quando você traz esse relato, para mim é fantástico perceber isso, perceber a sua evolução, a sua sensibilidade de olhar para dentro, a sensibilidade com o outro, em se preocupar em cuidar do outro nesse momento que você está ficando bem, que você está evoluindo nesse processo. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental no tratamento da acupuntura, da inteligência emocional, né? É por isso que geralmente eu brinco com os alunos. Olha, o primeiro passo é fazer o curso de acupuntura da inteligência emocional online. Faz isso. Você vai ver acontecendo. Depois que você vê acontecendo, a gente faz um presencial. Que aí é onde o bicho pega, né? E foi É o que onde. aconteceu comigo, foi bem assim mesmo. É, E você trouxe essa questão de olhar para dentro,
eu, por um momento, eu saí de lá e falei, gente, isso é incrível, né? Mas ficou aquilo dentro de mim, mas não é possível que comigo tá tudo ok, não é possível. E eu senti alguma coisa, né? Tanto é que no final de 2021, eu fui diagnosticada com síndrome de burnout. E olha quantas coisas que eu estava ali naquele acúmulo. Fiz o tratamento com a medicina moderna, fiz tratamento com as tinturas medicinais, né? E depois que eu comecei a fazer o curso, eu também apliquei em mim os protocolos. Eu fiz algumas dessensibilizações, mas eu fiquei pensando, saindo do curso, eu falei, poxa vida, mas tem algo mais aí? Tá faltando alguma coisa. E eu, naquela manhã que eu fiz à noite, na minha oração, eu falei, não, hoje eu vou fazer a madeira. Aí, quando foi à noite, pus a língua para fora, eu olhei e falei, é madeira. Subi na maca, até os cachorros vieram, queriam pular na maca. Eu falei, Carlos, pro meu marido, pelo amor de Deus, tira eles daqui, porque eles são minhas sombras. Para eu participar agora desse momento, meu marido tá lá fora com eles, senão eles estariam pulando aqui em mim, né? E aí eu fiz. E eu falei, nossa, relaxei, chorei. E no dia da explosão, no dia seguinte, na manhã seguinte, foi de imediato, né? Foi de imediato uma coisa, foi uma gota, uma bobagem, bluff. Mas eu senti assim como uma coisa necessária para minha evolução. Eu não podia prosseguir do jeito que eu estava, entendeu? Exatamente. Então, E essa é a parte mais primordial ainda que eu acho, né? Porque você faz a dessensibilização do gestacional, que a gente começa o curso com gestacional. Depois você fez o do fogo, que era o maior desequilíbrio da biotipologia, né? E depois você fez qual? fiz metal também. Metal Metal e também. fogo, Metal e fogo, que era o maior desequilíbrio da língua e da constituição física. E aí você tem a percepção de que precisava fazer da madeira. É o que eu sempre falo, o nosso organismo, ele vai te dar indícios qual é o próximo tratamento. Qual que é o próximo passo que você deve dar? Então, a nossa atenção, ela tem que ser voltada para nós no momento do nosso tratamento e para o nosso paciente no momento do tratamento dele. Porque o organismo, ele vai dar indícios, né? Vai dar indícios. Quantas pessoas lá na imersão que nós fizemos uma dessensibilização, ele teve uma reverberação de dor lombar, mostrando que a água era o próximo passo. Aí faz a dessensibilização da água, simplesmente a dor lombar some. Do mesmo jeito que veio do nada, foi embora do nada. Por quê? Porque é um processo de limpeza do organismo. O organismo começa a te mostrar, através desse autoconhecimento, o próximo passo. Aquilo que deve ser limpo. Então, quando você limpa, igual a camada de cebola, você vai tirando uma por uma, né? E aí vai aparecendo novas. E aí você viu a necessidade da madeira. Você faz a madeira e tem um processo de limpeza muito grande, né? E como você está agora? Hoje, assim, ontem pela manhã, hoje foi na segunda, na terça de manhã eu acordei muito leve, me sentindo bem, conversei com quem eu precisava conversar, né? E parece que tudo voltou para o seu trilho, né? E é difícil, a gente precisa ter coragem para olhar para dentro de si. E quando você vê que você está daquele jeito despedaçada, e agora? O que eu vou fazer com isso? Né? Então, respirar, muita água, meditação, uma atividade física e se conectar com o universo. Porque tá tudo aí para a gente. Quando a gente busca um caminho saudável, o universo está favorável para a gente. Do contrário, o universo também está favorável para as coisas ruins, né? A gente constrói o nosso caminho, né? E a coragem, eu sinto assim, a coragem é fundamental. Dizem que quando a pessoa não tem muita coragem é porque, segundo a medicina tradicional chinesa, tem vesícula pequena, né? A minha deve ser grande, porque eu tenho coragem.
Legal. Mas E é isso, isso, pessoa. isso é fantástico, né? Eu amo ver essa percepção, essa evolução. É, é muito incrível a gente ter nas mãos uma técnica de acupuntura que às vezes você não precisa falar nada. E o paciente vai ter essas percepções, né? De mudança ali no seu temperamento, no seu comportamento, que às vezes não teria. Se não tivesse essa autopercepção, esse autoconhecimento e esse autocontrole emocional que vem posteriormente, né? Então, eu acho que esse é o momento mais fantástico mesmo do tratamento. Eu senti dessa forma. E fora que a gente sente mesmo todos esses benefícios. Não tem como negar que não é, eu tenho uma visão muito romântica da vida, né? Mas eu também tenho uma visão prática e eu sinto e percebo, né? Eu não sou aquela pessoa que vai, porque disse, falaram, não, eu gosto de sentir, eu gosto de ver, eu gosto de perceber, para tirar a minha conclusão, né? E dentro do seu curso, antes mesmo do presencial, eu trabalho assim, assim, ouvindo aula, né? Vou pôr aqui no modo devagar, vou percebendo, vou ouvindo e depois eu vou sentindo e quando eu tenho a oportunidade eu faço a prática, né? E eu até agradeço os meus voluntários do meu projeto, né? Que deu um resultado assim bacana, né? E como eu disse, né? Tá dentro das minhas terapias agora aqui, né? E eu gostei muito também do seu curso, porque você trouxe a questão da anamnese, né? Da, do diagnóstico, de você fazer o diagnóstico pela língua, né? E eu não tinha ainda, por mais que eu já tivesse visto, não tinha ainda sentido aquilo. Foi muito legal o presencial para a gente perceber isso, né? O diagnóstico pela estrutura física também, muito legal. E me trouxe assim uma percepção até de, como que eu falo, rebarbas no meu atendimento, cortar, lapidar algumas coisas quando eu atender o meu paciente, né? Isso é muito bacana, viu, professor? Foi uma oportunidade ímpar que eu tive do universo. Legal, Meg. Meg, e nesses tratamentos que você fez depois do curso online aí, que você atendeu alguns desses pacientes, teve algum que te surpreendeu, que você falou assim, nossa, a acupuntura, eu não imaginaria que poderia dar um resultado assim? Sim, todos eles, quando vêm e que eu faço o atendimento, eu tenho uma sobrinha que fez também, ela é minha fã de carteirinha, tia, tia, né? É, sim, eu percebo que eles ficam encantados com os métodos da medicina tradicional chinesa, não só com a acupuntura sistêmica, né? Mas também com as sangrias auriculares, né? O aurículo e a ventosa, né? Legal. Até mesmo no meu próprio marido, um dia ele todo cheio de dor, tal, eu falei, ó, deita aí, pá, reclamando, remédio. Teve o quarto dia, eu falei, não, deita aí, porque assim, é santo de casa não obra milagre, né? É, Fiquei lá fiz os furinhos, ventosa, pum, levantou, nossa, funciona, né? que Mesmo legal. ele com as agulhas, né? Que eu estou fazendo as dessensibilizações com ele também, né? É, ele, como uma boa parte das pessoas, tem pavor da picada da agulha, né? Mas eu sinto assim que, bem lembrado, eu fiz o exame da língua dele, né? E deu uma alteração substanciosa do elemento terra e elemento fogo, né? Eu falei, como é experimento, eu vou começar mesmo pela terra, né?
E foi incrível. Eu fiz, deixei lá uns 25 minutos, tirei a foto. E aí eu percebi mudança ali na língua, né? E eu mostrei para ele, nossa, tá diferente mesmo, né? E dá um resultado imediato, né? Se a pessoa talvez ainda não tenha aquela consciência, se ainda não desabrochou internamente ou inconsciente, mas fisicamente deu o resultado, Exatamente. né? A gente sente, percebe isso, né? A mesma coisa desse paciente que eu falei que ele mandou o vídeo transpirando, ele ficou admirado. Ele falou, nossa, isso é incrível, eu estou admirado, né? E ele falou assim, ai, mas olha, alimentar. Eu falei, não foi só alimentação. A acupuntura também fez isso, né? Um dos processos de limpeza das emoções é através do suor, né? Principalmente no homem que não tem o processo menstrual, como nas mulheres. O Meg, e depois do curso de acupuntura na inteligência emocional, o que você percebeu na sua prática clínica que mudou? Você teve mais segurança para avaliar, para fazer o diagnóstico? O que o curso de acupuntura na inteligência emocional, na sua visão, te proporcionou de melhoria nos seus atendimentos? Então, depois do curso, por causa da minha agenda, né, eu não consegui fazer nenhum atendimento, a não ser do meu marido e em mim, né? Mas aquilo que eu falei de me lapidar, era disso que eu estava falando, que o curso me trouxe essa visão de passar mais segurança na hora do diagnóstico, principalmente o da língua, que eu tenho uma grande dificuldade também do pulso, né? De fazer o diagnóstico pelo pulso, mas a língua é excelente, ela é de imediato, ela te conta, ela é fofoqueira, né? Assim como a orelha na aurícula é fofoqueira, a língua também é. Ela mostra as deficiências, os excessos, né? Os desequilíbrios energéticos, né? E esse sedimentar conhecimento, eu assisti o online e ir no presencial, para mim, foi sedimentar conhecimento. E não só isso, o online, para mim, ele foi assim, além, porque eu vivenciei e percebi a melhora dos meus colegas que estavam lá. Aliás, uma turma incrível. A sintonia foi muito bacana, né? Bem legal. Então, o presencial, ele me trouxe essa sedimentação de conhecimento, as percepções, ouvir a experiência dos demais, né? Até nas práticas clínicas, a gente ouvindo o nosso semelhante, o outro profissional, a gente também traz para dentro de si, poxa, peraí, isso é legal, isso, né, eu vou tentar. A gente vai se aprimorando, né? É assim que eu sinto. Show, isso mesmo. Meg, nossa, que bate-papo incrível. Eu ficaria o dia todo aqui te escutando. Imagina, professor. Muito bom. Eu gosto Olha, eu muito. agradeço a oportunidade. Foi assim, a oportunidade, primeiro, por ter tido a chance de ter feito o curso, né, online. Segundo, pelo presencial. Agradecimento pela sua receptividade. Professor, você não tem noção o quanto que você abraça o mundo, colocando essa ponte acessível entre você e todos os seus alunos. É muito bacana isso, esse acolhimento, né? Muito bacana. E eu agradeço muito por estar aqui, dando o meu depoimento. Eu guardei o meu depoimento da minha dessensibilização da madeira para agora, porque para mim foi muito marcante, deu um resultado incrível. Me recusei a colocar no grupo, mas eu imagino que meus colegas vão assistir em determinado momento e eles vão saber o que aconteceu comigo. Muito obrigada, professor. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua esposa, o teu filho, que você possa continuar realizando tantas aulas, tantas imersões para ajudar tantas pessoas, tantos terapeutas, porque como que a gente vai cuidar bem do nosso semelhante se a gente não está se cuidando bem? Isso é fundamental. Foi muito bom mesmo. Gratidão eterna, viu? Eu que agradeço, Meg. É incrível. Eu sou um cara apaixonado pelo conhecimento e transmitir isso no online, ele é fantástico, né? Foi um grande divisor de água. Muitos não conseguem chegar, né, até o presencial, então o online faz toda a diferença. Mas
uma das ideias é intensificar o presencial para que mais pessoas possam chegar também, né, do online para o presencial e perceber toda essa mudança, né, interna que acontece. Mas, Meg, muito obrigado mesmo de coração por ter aceitado. Tá? Esse bate-papo eu acho ele fantástico. Eu tenho interesse em fazer mais frequentemente, porque eu acho que isso aqui, se despertar 1% no acupunturista que está escutando aqui, ou no paciente que está escutando, para entender, né, do que realmente a acupuntura é capaz de fazer, do que metodologias específicas consegue trazer de melhora para todos nós, né? Eu falo que a acupuntura na inteligência emocional é uma transformação interna para externa, né? Então, nós melhoramos nós mesmos para nós melhorarmos nossos pacientes. Então, eu sou muito grato mesmo, aceite. Muito obrigado. Foi um bate-papo incrível. Já sinta-se convidada para voltar aqui mais vezes e a gente bater mais papo, tá? Obrigada, Obrigado. professor. Que Deus abençoe você e a todos. A Viu? nós Muito obrigada. todos. Eu que agradeço. Bom dia. Né? Obrigado para você também. Pessoal, então esse foi o nosso bate-papo com a Meg. Que conversa fantástica, que bate-papo incrível. E se você quer aprender mais sobre como a acupuntura emocional pode atuar nos seus pacientes através da metodologia de acupuntura na inteligência emocional, hoje nós teremos a nossa segunda aula às 8 horas da noite da semana da acupuntura emocional. O link está na minha bio, vai lá, faça sua inscrição. Nos vemos na aula hoje à noite. Se você não assistiu a primeira aula, eu recomendo que você assista a primeira aula para chegar para a segunda aula já com todo esse conhecimento sedimentado. Porque hoje falaremos sobre dores emocionais e amanhã nós falaremos sobre protocolos na prática. Então, se você quiser aprender, inclusive na prática, o seu lugar é conosco na Semana da Acupuntura Emocional. Nos vemos lá. Tchau, tchau, Meg. Muito obrigado.